Meus amados, para nós como igreja é uma honra poder estar recebendo o pastor Elisandro, né? Somos agraciados de poder estar recebendo ele nesta comunidade. Seja bem-vindo e a casa é sua. Boa noite a todos. Nós nos conhecemos há uns 10 anos atrás, aproximadamente, nós tínhamos 30 na época. Eu também. Eu posso pedir para você se colocar em pé mais um pouco? Deixa eu começar essa palavra com uma pergunta. Você já acreditou cegamente em alguém? Eu sei que nesses dias essa pergunta é puxada, é difícil, porque são dias em que enganar os outros ficou muito fácil, muito comum. Mas ainda assim, você já acreditou cegamente em alguém? A ponto de você achar que a tua vida estava nas mãos dessa pessoa? Alguém? Só eu. Sabe o que é tremendo, meu irmão? É que Jesus acreditou cegamente em nós. Nós até temos a impressão que em um ou outro momento nós acreditamos demais em alguém, mas a nossa vida está aqui. Estamos todos vivos, acreditamos e deixamos de acreditar, mas Jesus, ao acreditar em nós, a vida dele foi colocada inteira nas nossas mãos. E eu sei que nenhum de nós jamais acreditou em alguém da mesma maneira como Jesus acredita em nós. Jesus, quando olha para mim e para você, ele vê alguém digno de confiança. Talvez não sejamos dignos de confiança das pessoas do comércio aqui da cidade, ou das pessoas que nos conhecem, mas Jesus não. Jesus olha para nós e diz: eu confio inteiramente em você. Eu confio. E nós cantamos uma música que ela também faz uma pergunta: que amor é esse? Eu não sei quem você é, mas você sabe quem você é. E Jesus sabe quem você é. E ao olhar para mim e para você, a palavra dele para nós é essa: eu confio em você. E eu estou disposto a me entregar totalmente por você. Que amor é esse? Que sentimento é esse? Isso é o que nós recebemos. Vamos adorá-lo mais um pouco? Vamos olhar para a verdade que está no coração dele e para o poder que há nesse sentimento, que parte dele para nós. Se você puder, feche os seus olhos, só para que você não veja a pessoa que está do teu lado aí. Olhe para ele. Aproveite esse momento para você expressar o teu amor por ele e para você sentir o amor dele por você. Como expressar tudo o que fez por mim? Como entender tamanho amor? O perdão me levantou, do pecado me resgatou, me fez livre, me reconstruiu, novamente nasci em ti. Que amor é esse
amor que me deu o perdão, me levantou do pecado, me resgatou, me fez livre, me reconstruiu. Novamente nasci em ti. Meu amor é esse, a ponto de dar sua vida por mim. Que amor é esse, subir numa cruz, revelando-se a mim. Que amor é esse, me tornar sua imagem, o Filho de Deus. Que amor é esse, é o amor do Pai. Que amor é esse, a ponto de dar sua vida por mim. Que amor é esse, subir numa cruz, revelando-se a mim. Que amor é esse, me tornar sua imagem, o Filho de Deus. Que amor é esse, é o amor do Pai por mim. Sim, Jesus! Sim, Jesus! Querido Jesus, nós dizemos que você é livre nesse lugar. Espírito Santo, nós dizemos que você tem liberdade em nosso coração, que nós nos sentimos amados pelo Senhor, que a tua mensagem, que a tua verdade, ela alcança o nosso coração, ela nos toca, ela nos enche. Nós dizemos para você, Jesus, que a tua cruz valeu a pena, que a tua cruz é cheia de sentido, é cheia de propósito, que a tua vida em nós, ela nos dá coisas que nós jamais imaginávamos receber. Nós estamos abertos. Você consegue colocar uma das tuas mãos sobre o teu coração? O coração é a fonte da vida, e ela pode ser apresentada para Deus, ou ela pode ser retida. Nós fazemos isso todos os dias, nas nossas escolhas. Nós colocamos o nosso coração em Deus, ou nós seguramos as nossas mãos. Eu quero desafiar você a colocar o teu coração em Deus. Jesus tornou isso possível. Fale para Ele, fale com Ele, fale com Ele agora. Faça uma declaração de amor, diga que você o ama. Não é difícil. As declarações que nós fazemos para Ele são muito diferentes da declaração que Ele fez por nós. Você pode falar para Ele que você o ama sem que uma gota de sangue saia do teu corpo. Mas Ele, ao falar que nos ama, todo o sangue dele foi tirado, foi dado. Nós te amamos, Jesus. Amamos o teu sacrifício. Amamos a tua morte. Mas acima de tudo, amamos a tua ressurreição e a tua vida. Cheio. A tua vida se manifesta em nós. E nós só estamos vivos por isso. Não há vida em nenhum outro lugar. Pelo menos nenhuma que nos agrade. Nenhuma vida que nos interesse. Só uma vida nos interessa, a tua vida, Jesus. A tua vida, Jesus, que se manifestou em nós. E nós somos gratos. 19 anos desse ministério nessa cidade, por causa de você, Jesus. Não tem um nome aqui.
Não tem outro nome. Só um nome é digno de honra. É o teu nome. E nós queremos engrandecer o teu nome. Parabéns, Jesus. Parabéns, Senhor Jesus. Parabéns, Rei Jesus. Parabéns, Rei dos Reis. A ti, Jesus. A ti, Jesus. Toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Aleluia. Queridos, mais uma vez eu quero dar parabéns a vocês. Mais uma vez eu quero dar parabéns. Nós não temos noção do que a igreja vive e viveu nesses últimos anos. Você sabe quantas igrejas fecharam no Brasil nesses 2 anos de pandemia? Quantos ministérios fecharam as portas? Vocês vieram para cá no começo da pandemia. E não só vieram, como estão aqui. Permaneceram nos 19 anos e foram desafios. Jesus acreditou nesse ministério, nas pessoas. E o que eu sinto no meu coração, e tenho tranquilidade em dizer, é que vocês estão respondendo. Vocês, se vocês pudessem ouvir a voz dele, ele está dizendo agora: vocês são dignos da minha confiança. O que ele tem de mais poderoso, ele entregou nas mãos dessa igreja. Vidas. Vamos aplaudir a ele. Glória a Deus. Dê um abraço aí na pessoa que está do teu lado. Dê os parabéns para ela. Parabéns pelo teu aniversário. Parabéns pelo teu aniversário. Parabéns. Olha esse namoro aí. Ah, é o teu aniversário. Minha namorada. Eu, tua esposa. Ainda bem que acertei. Parabéns. Agora você pode tomar o teu lugar. Quero compartilhar mais uma palavra, mais um pensamento da parte do nosso Deus. Sou muito feliz por estar aqui, fazer parte desse ministério nos últimos anos, e cheguei aqui agora, mas já gostei. Estou sendo muito bem tratado, muito bem recebido. O Mário faz um omelete. Cadê o Mário? Meu Deus, está lá, ó. Ele não pode vender carro, ele tem que virar cozinheiro. Ó, outro nível. Nunca vi uma coisa daquela. Almoçamos muito bem também a costela lá na casa do Alencar. O Alencar tem que começar a vender costela assada na cidade. É outro nível também. Não é fraco a coisa. O povo aqui é forte. E essa igreja, como eu falei, né, ela agrada o coração de Jesus. Você consegue imaginar um negócio desse? A igreja agrada. Pastor, você está falando da Resgate? Eu estou falando da igreja que contempla a Resgate, a Restauração, que é a minha igreja lá em Rio Branco do Sul, que contempla os demais ministérios dessa cidade. A igreja é uma arma poderosa de Deus contra as trevas. Onde que está o assador ali, ó? Sobrou uma carninha lá para nós voltar a jantar? Lá em Rio Branco a gente diz tiguera para isso. Conhece tiguera? Não conhece a palavra? Lá em Rio Branco, quando você almoça, você termina de almoçar e já pergunta: tem tiguera? E aí a pessoa sabe que você vai voltar para a janta, para esquentar o restinho do almoço. E sempre tem tiguera lá em Rio Branco, viu, Alencar? Fala, Jesus.
Jesus olhou para mim e para você e se agradou. Assim é. Assim é. Existe um erro na nossa mente, existe um negócio que eu sei de onde nasceu do inferno. Que Deus está brabo com o homem. Que Deus está triste, chateado com as coisas que estão acontecendo. Não é verdade, meu irmão. Deus está tão feliz comigo e com você, que Ele entregou o Filho dEle. Que Ele deu o Filho dEle. Foi dado. Talvez você possa dizer, mas isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Ele daria hoje de novo. Mas o tempo era aquele. O momento certo era aquele. E a palavra que eu trago para nós é que vale a pena acreditar. Vale a pena acreditar. Em Mateus 16, no verso 21, diz assim, Mateus 16, no verso 21. Desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E tomando Pedro, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti. Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas sim as coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uau! Olha esse texto mostrando a maneira como Deus escolheu nos resgatar. Deus, Ele pega o filho dele, o único filho dele, e Ele resolve que esse filho venha para a terra. Mas não somente isso, Ele permite que esse homem, Jesus, enquanto estava na terra, que ele experimente, que ele passe por tudo aquilo que eu e você podemos passar. Sujeito a todas as dificuldades, a todos os sentimentos, a todas as dores, a todas as angústias que eu e você vivemos. Era necessário que ele nascesse de uma mulher para que ele tivesse autoridade sobre a terra, para que ele pudesse ocupar o nosso lugar. Jesus vem, ocupa o nosso lugar, um lugar muito menor que o número dele. Ele se encaixa, ele se espreme, ele se ajusta, e ele passa pela terra. E não somente isso, ele é morto, ele é crucificado, e ele ressuscita. Que negócio é esse? A música que nós acabamos de cantar. Que amor é esse? Eu vejo algumas mães dizendo que elas dariam a vida pelos seus filhos, mas eu nunca vi mãe nenhuma fazer isso. Eu só ouço falar. Deus Pai, Ele entrega o Filho dele. Mas Ele não entrega pelas pessoas boas aqui de Blumenau. Ele entrega por todos. De tal maneira que nenhuma pessoa fique de fora, a não ser que esta queira ficar de fora. Mas aquilo que Jesus fez é suficiente por todos os homens, por toda a humanidade, a não ser que eu não o queira. Mas o que Ele fez é suficiente. Ele nos amou de tal maneira que mesmo você sendo quem você é, e olha que você sabe quem você é, ainda assim, Ele cobriu todo o mal que estava sobre a nossa vida. Que amor é esse? Que verdade é essa? Você percebe que nos últimos tempos as pessoas tentam diminuir a mensagem de Cristo?
povo fala, tome cuidado com a graça. Já ouviu? Já ouviu, Alírio? Tome cuidado com a graça. Mas a graça não é um assunto. A graça é uma pessoa. Lá em Rio Branco, lá na restauração, nós repetimos muitas vezes, quase todos os cultos, nós repetimos assim, diga comigo, Jesus é a graça. A graça é a palavra é Jesus. É um assunto só. Jesus, a graça e a palavra que você está segurando aí nas tuas mãos é a mesma coisa, a mesma pessoa, uma pessoa só. Um amor sem medida, que o Pai escolheu mostrar, derramar na terra. E as pessoas tentam dizer, tome cuidado com a graça. Mas a graça não é uma concessão para erro, porque afinal de contas, você já nasceu com essa concessão e aproveitou todas as oportunidades até agora. Ou quase todas. A Conei fez uma cara assim, eu não aproveitei bem todas, não errei tanto assim. Mas a maioria de nós, cada chance que teve de fazer errado, caprichou. Então, a graça não é concessão para errar. Mas a vida é a concessão para errar. E a graça, a concessão para acertar. Você nasceu podendo fazer tudo errado e fez. E agora, a partir de Jesus, nós podemos então fazer o que é certo. Porque Ele é a graça, Ele é a palavra, Ele é a luz que ilumina os nossos caminhos. E é o tema do aniversário da igreja. É o amor que se manifestou. Qual amor se manifestou? O amor do Pai por mim. A ponto de fazer aquilo que ninguém faria. Eu tenho 2 filhos, como eu falei ontem. Sempre conto deles. Mas antes de ter os nossos 2 filhos, nós perdemos 3. 3 filhos nós perdemos. O nosso 3º filho, o médico que nos atendeu, ele falou assim, o que a medicina podia fazer, já fez. Agora vocês vão por outros caminhos. Depois que o médico falou isso, num evento como esse, assim, de aniversário, de festa da igreja, um pastor colocou a mão na nossa cabeça e disse, Deus está te dando filhos. E nós tínhamos acabado de assumir o ministério de jovens, e nós perguntamos, filhos espirituais? Ele disse, não, filhos naturais. E nós tivemos 2 filhos depois disso. 2 filhos. Me pergunte se eu daria um deles por você. Então Deus é um pai melhor do que eu. Eu cuido dos meus, mas cuido. Para sair viajar, teve uma enorme de uma recomendação. Filho, vem cá. Mas o amor do pai é diferente do meu. Porque ele não poupou. Não é isso que a Bíblia diz? Ele não segurou. Ele entregou. Esse é o amor que se manifestou. Se manifestou para mim e para você. Ele estava interessado na minha vida, na tua vida. Tão interessado que nem mesmo o filho dele era um preço alto demais. Por você, eu entrego meu filho. E ele fez. E o interessante é que quando o amor se manifestou, nós estávamos lá. Você sabia que você estava lá? Claro que nós estávamos lá. Nós estávamos lá representados. Por exemplo, a pessoa que eu imagino lá no antigo, na época de Jesus, que mais nos representa é o apóstolo Pedro. Sabe, eu acho que Pedro, ele pega todos nós. É difícil alguém que não estava lá em Pedro. O cara que de repente olha para Jesus e lhe pergunta, quem dizem que eu sou? E ele diz, tu és o Cristo, reconhece Jesus. Mas dali a pouco, eles estavam no lava-pés, Jesus está lavando os pés dos apóstolos, e Pedro diz o quê? O meu pé você não lava. Jesus diz para ele, Pedro, mas se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Daí Pedro, como eu e você, diz, não, então lave o corpo inteiro.
De repente, as pessoas vão pegar Jesus, e Pedro, como nós, tira a espada da sua bainha e decepa a orelha de Malco. Eu estava lá, não pode. Eu estava lá. E aí, de repente, esse Pedro, com altos e baixos, ele chega na porta do templo, na porta formosa, e ele diz: o que eu tenho eu te dou. E ele está disposto a dar do que ele tinha, assim como nós. E quando ele escolhe dar do que ele tinha, um coxo condenado pela vida se levanta. Quantos coxos aqui se levantaram já? Quantas pessoas como nós que tinham uma vida desgraçada? Quantos temperamentos terríveis, quantas ações difíceis no meio de momentos de fé. Assim era Pedro, como nós, de repente cheio de fé e de repente sem fé nenhuma, mas se deixasse, era usado por Deus. Então eu vejo nesse momento aqui, que Pedro está nos representando. Tem que ser eu esse cara. Eu já fiz um pouquinho de tudo isso. Todos nós, eu acredito. Mas nesse momento, em específico, no capítulo 16 de Mateus, a celeuma de Pedro é com Jesus. É com Jesus. Sabe? E Pedro, ele para ali, ele tenta parar Jesus do seu propósito. Imagine você que Pedro estava tentando tirar Jesus da cruz. Você já viu isso? Eu estou chovendo no molhado. Pedro, quando diz: Jesus, de modo nenhum isso precisa de acontecer, ele estava tentando livrar Jesus de cumprir o seu propósito. É muito difícil de imaginar. Não tanto assim. Quantas vezes nós fomos enredados, quantas vezes nós fomos enganados pelas circunstâncias, e essas circunstâncias tinham o poder de nos tirar do propósito. Quantas vezes? Então, quando Jesus estava ali, ele estava mostrando, ele estava manifestando o seu amor. E ele estava falando o que ele ia fazer. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Engraçado, né? Porque os apóstolos, mesmo ouvindo essa frase, essa afirmação, eles não conseguiam entender o que Jesus estava dizendo. O Ivan, que caiu de moto agora esses dias. Imagine se ele tem dito: eu vou sair de moto aqui agora e vou cair um tombo. Você acreditaria? Não. Jesus estava contando: daqui a pouco eu vou morrer, eu vou ser crucificado e eu ressuscito ao terceiro dia. E ele acreditava. Ele estava totalmente convicto da sua tarefa. Mas Pedro nem tanto. Viu como Pedro nos representa? Jesus sabia bem certinho o que ele precisava fazer, mas Pedro tinha dúvidas, igual nós, que muitas vezes duvidamos, e nós duvidamos da palavra dele. A Bíblia não é uma ideia, não é uma conversa, não é um livro escrito por homens. A Bíblia é a palavra de Deus em Cristo, a Bíblia é Jesus. Isso não precisa de acontecer. Quantos conselhos nós já ouvimos perigosos como esse? Você tem certeza que você vai... Você tem certeza que você vai deixar de viver agora para vir para a igreja todo dia? Eu me lembro de um dia que eu fiquei 17 horas na nossa igreja. Sabe? E a hora que eu terminei assim, o Espírito Santo me mostrou, me fez ver o horário, e eu parei assim e pensei: puxa vida, que coisa maravilhosa. Mas Pedro, como eu e você, ele não estava movido por uma intenção ruim. Era um amigo.
era o amigo dele, Jesus. Eles tinham ficado amigos, eles tinham se conhecido intimamente. E a intenção de Pedro não era ruim, só era perigosa, porque ele queria poupar o amigo. Percebe que algumas intenções, que elas estão perto de nós, ainda que elas sejam boas, elas podem ser perigosas. Talvez a melhor da intenção era a que estava no coração de Pedro, mas era o pior dos propósitos, tirar Jesus da cruz. Imagine se Pedro consegue, movido de uma excelente intenção, imagine se Pedro consegue fazer com que Jesus não fosse para a cruz. O que seria de nós? E eu estou dizendo que Jesus acreditou em nós, mas que muitas vezes nós não conseguimos acreditar nele. Que muitas vezes nós deixamos de acreditar na mensagem, de acreditar na palavra, ainda que ela seja boa, ainda que a intenção seja verdadeira, ainda que por trás dessa intenção esteja a minha casa, a minha família, o meu bem-estar. Eu me lembro alguns anos atrás que a gente fez um evento lá na nossa igreja e levaram uma ovelhinha lá para o evento. E a ovelhinha era um prêmio. Quem acertasse mais perguntas bíblicas ia ganhar a ovelhinha. E ela foi lá para casa. Quem que vocês acham que ganhou? Não fui eu. Foi o meu cunhado. Bicho é bom de Bíblia, sempre foi. E a ovelhinha foi lá para casa, a Mirna. Ela chegou lá e a gente já deu um nome para ela. Os meus meninos eram novinhos na época, e ela ficava perto ali da nossa cozinha. A gente tem uma cozinha para fora de casa, daquela de fazer bagunça, né? A edícula, que você frita de tudo, come de tudo, fecha a porta e vai embora, a tua casa está limpa. Coisa de Deus. Foi Deus que inventou esse negócio. E a Mirna, ela ficava do lado da nossa cozinha. E daí a gente tratava ela, né? E a hora que ela me via, ela já respondia. E daí eu perguntava para ela: Mirna, eu sou lindo ou não? E ela dizia: é. Daí eu dizia: Mirna, o João é lindo ou não? Ela dizia: é. E o João, meus meninos eram bem novinhos, mas eles tinham uma alegria daquela ovelha linda, sabe? A lã dela era bem, daquelas bem com bastante lã. E eu cevei aquela ovelha uns 3 meses. Eu dei de comer a ovelha. Então, hoje nós estávamos lá na casa do Alencar comendo costela. Mas eu prefiro ovelha. E depois que eu cevei a Mirna bem cevadinho, chegou o dia em que eu coloquei a mão no lombinho da Mirna. Você sabe como que faz para ver a ovelha gorda? Se está na hora do abate? Quem sabe? Então vou ensinar você, vai. Dê uma debruçadinha para frente aí. Vai, debruça para frente. Passe a mão aí no lombinho. Aparece o ossinho? Sim ou não? Sim. Aí que eu sei que aparece. Se você dobrar as costinhas assim, ó, e não der ossinho aqui, tá na hora de ir para a faca. Três meses da Mirna lá em casa, conversando comigo nos domingos, a gente dando risada. Dali a pouco a Mirna estava gorda. Eu peguei o meu cutelo, eu mesmo, afiei bem afiado, fui lá no lugarzinho que é próprio para isso, peguei a cabecinha da Mirna aqui, ó, no meio das minhas pernas. Não estou chocando vocês, né? Sim ou não? Não. Mas aconteceu, o que eu vou fazer? Coloquei a cabecinha da Mirna do jeito certo que se sacrifica uma ovelha e passei a faca. Pendurei a Mirna, tirei o couro, tirei tudo de dentro, esperei secar aquele sanguinho, acendi o fogo da churrasqueira,
Coloquei a mirna no espeto, não era sobre a grelha, não se assa carne em cima de grelha. Pelo amor de Deus, aprendo isso. Carne é no espeto, meu irmão. Amém? É isso aí. Taquei a mirna no espeto com sal grosso e todo mundo chorou no velório. Foi isso que aconteceu? A hora que apareceu o cheiro da mirna, o nome foi embora. E só se lembrava do churrasco e agora do gosto. Meu irmão, existe algo mais poderoso para uma criatura feita por Deus do que cumprir o seu propósito? Existe. Deus disse, lembra do lençol de Pedro? Pedro, né, nós lá. Lembra do lençol que baixou em Pedro, assim, do ladinho dele? Está vendo essa bicharada aí, Pedro? Eu sou bíblico. Qual que foi o conselho que o lençol deu? Mata e come. Eu fiz. Segui o conselho bíblico e nós almoçamos a mirna. E a mirna cumpriu 100% do propósito dela. Assim como Jesus cumpriu 100% do propósito dele. E a honra é essa. A honra é essa. Jesus não esperava outra coisa. Jesus esperava cumprir o seu propósito. Ainda que aquela voz fosse a voz de um amigo, ela corria o risco de tirar Jesus do cumprimento completo daquilo que nasceu no coração de Deus. E nós estamos muitas vezes correndo esse risco por deixar de acreditar. Muitas vezes nós corremos esse risco por deixar de acreditar, e daí eu gostaria de trazer um ponto, uma linha de pensamento para nós aqui nessa noite. A maior expressão do amor é Cristo, mas se deve ao fato dele ter se entregado por nós. Ele é a maior expressão de amor, porque ele alcançou você, porque ele nos alcançou, porque o sacrifício dele nos tirou da morte. E quando ele nos amou e levou o seu sacrifício até as últimas consequências, nos resgatou, deu sentido para a vida dele. O resgate de Jesus, o resgate que Jesus nos deu, trouxe sentido para a vida dele. Era esse o propósito, era esse o foco, era esse o alvo. Amor é entrega. Diga comigo, amor é entrega. E se não tiver entrega, não é amor. Nós precisamos entender isso. Lá no nosso ministério nós temos muitos jovens. Nós fazemos muitos casamentos todos os anos. Há poucos anos atrás, nós fizemos em um só ano 15 casamentos. Então, todo ano nós casamos muita gente lá. O nosso povo está entendendo que casamento vale a pena, que casamento é para a vida inteira, que vale a pena se dar em casamento. Os nossos jovens casam lá em Rio Branco do Sul. E deixa eu contar mais para vocês. Os nossos jovens se casam, eles acreditam tanto que nós temos muitos testemunhos de que os dois casaram virgens. Homem e mulher, não é um, nem dois, são muitos. Que olharam para a mensagem, para o propósito da vida e escolheram acreditar. Mas nós chamamos eles para perto e nós falamos a respeito da mensagem, da verdade. Nós ensinamos os nossos jovens, os nossos filhos, os caminhos que eles devem andar. E eu sempre falo para eles, e tenho muita tranquilidade em falar aqui para você: quem casar para ser feliz vai se dar mal. Você já sabe disso. Amor é entrega. Você precisa casar para fazer alguém feliz. E se você casar para fazer alguém feliz, é impossível de você não colher a tua semeadura. Impossível de você não colher a tua semeadura, porque o amor não é outra coisa. O amor não é um sentimento. Eu tive sorte de casar com a pessoa mais linda que eu conheci. Meu Deus,
Que dó de vocês. Que sorte a minha. Sabe o que é toda manhã você olhar para o lado e dizer: obrigado, Deus. Eu te amo tanto, minha linda. Te amo tanto. E ela me ama. E ela se entrega por mim. A minha garota, ela veio para a igreja 1 ano antes de mim. Ah, se você, mulher, soubesse o poder do teu joelho dobrado. Só teriam pastores nas igrejas. Só pastores. Amor é entrega, não é sentimento. Porque tem algumas circunstâncias que acontecem lá na nossa vida, no nosso dia a dia, que o sentimento é ruim. E olha que eu amo a minha garota com toda a força do meu coração. Mas tem dias que eu não sinto nada. Nem vontade de matar como você. Tem dias que eu não sinto nada. Já tem outros que, opa! Amor não é sentimento. Porque quando eu sinto algo bom, eu amo. E quando eu não sinto nada bom, o que faz, Luizão? Perguntei para a pessoa certa, viu? Vocês ouviram o que o Luizão falou? Ele disse: não posso contar. Mas não importa o que eu sinto. Amor não tem a ver com sentimento. Porque Jesus tinha sentimentos, ou não? Ou todas as vezes que eu olho para Jesus, eu acho que os meus sentimentos são mais importantes que os dele? Porque normalmente, quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta, nós agimos assim, como se nós fôssemos mais importantes. E se eu for mais importante, logo eu preciso receber. Mas se você for mais importante, eu escolho dar. E Jesus olhou para mim e para você e disse: você é mais importante. Você é mais importante. 1 Pedro 3,18, é assustador. Porque também Cristo morreu uma vez só pelos pecados, o justo pelos injustos. Que amor é esse? O que é isso, meu irmão? Jesus estava dizendo: mesmo você tendo tudo isso que está aí no teu coração, vale a pena acreditar em você. O texto continua: para nos levar a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. E aí, amar é fácil? Só o Luizão para responder essa pergunta, eu não vou nem perguntar, porque agora eu fiquei com medo. Amar é fácil? Você consegue perceber que o reino de Deus, ele consiste em verdades que nós não conseguimos nem entender. Consiste em verdades que elas vão além da nossa capacidade, inclusive, de amar. Consiste em verdades que elas têm o propósito de nos abalar, mexer com as nossas estruturas. E se você não estiver aqui a ponto de Deus conseguir mexer com você, você não tem um coração aí dentro do peito, você tem um pedaço de pedra. O propósito dele é mexer conosco, é confrontar a nossa vida, confrontar, nos colocar de frente conosco, com a nossa vida mesmo. Deus não quer nos envergonhar, não quer nos humilhar, Ele quer nos mostrar quem Ele é e quem nós somos, e nos dar o direito de escolher. Ele diz: esse é você, esse sou eu. Você pode viver a tua vida, ou você pode viver a minha. Nos tirar da nossa zona de conforto, aquele lugar que eu fiz tanta força para alcançar, sabe aquele lugar que nós fazemos tanta força, que nós trabalhamos tanto, que nós suamos tanto, que agora até nos aposentamos.
E agora chegou o momento que eu vou lá para o rio Itajaí pegar lambari. Pelo menos lá aqui no Rio do Cedro, que tem mais lambari. Tem os lambarizão ali, já foi pescar lá? Cadê os pescadores? Jesus, Ele quer mexer conosco. Mas aí o que aconteceu com Ele nesse texto, acontece com a gente também. O que foi que Jesus disse para Pedro? Sai daqui, pedra de tropeço. Pedras que têm o poder, o potencial de nos fazer tropeçar no propósito. Você já imaginou a Mirna morrer de velha lá em casa? Com os cascos tudo torto. Não é esse o propósito. Mas as pedras de tropeço são as coisas que nos fazem nos perder no propósito. E elas não estão somente na tua vida e na minha vida. E elas não são somente como foi na vida de Jesus, com uma aparência boa. Também na nossa vida, pedra de tropeço tem aparência boa. E se elas se apresentarem, e se elas nos tirarem do propósito, elas são ruins, ainda que a aparência seja boa. Eu contei ontem que eu me converti há 20 anos, que eu fui ordenado pastor da nossa igreja há 22 anos eu me converti. E eu fui ordenado pastor 2 anos depois. Eu tenho 20 anos de ministério. Faz 13 anos que eu assumi a presidência da nossa igreja. No ano que eu assumi a presidência da nossa igreja, eu e a Nani, nós estávamos na cidade vizinha, começando uma igreja nova. Sabe? Nós sentimos que nós tínhamos que começar um trabalho. E de repente naquele culto da virada do ano, que a gente faz aquele tempo de profetizar a respeito do ano que está vindo, não sei vocês, mas nós viramos o ano sempre na igreja profetizando. Entendemos que o primeiro momento do ano é o momento mais profético daquele ano, é um entendimento nosso. E nós começamos o ano dentro da igreja profetizando, liberando palavras. Naquele momento, a profeta lá do nosso ministério colocou a mão na nossa cabeça e disse assim, na época o Kelsey era o pastor da nossa igreja, ela disse assim, nesse ano, o que o Kelsey levou 12 anos para conquistar, Deus entrega nas mãos de vocês. Até aí Deus falou. E daí ela pegou e deu uma ajudadinha em Deus, né? Vocês sabem como que funciona. Ela disse, e o que a igreja de Rio Branco do Sul conquistou, vocês vão conquistar em Itaperuçu, que era a cidade vizinha. Porque ela não viu lógica na palavra de Deus, ela precisava dar uma ajudadinha, uma força em Deus. Naquele ano, nós assumimos a nossa igreja. E o ministério lá em Itaperuçu não avançou. Parou. E daí, Deus tinha mandado a gente para lá ou não? Depois de um tempo, pouco tempo depois, nós já tínhamos assumido a igreja e nós tínhamos um imóvel num bairro lá da nossa cidade, na Vila São Pedro. E esse imóvel estava alugado, era da igreja, estava alugado. E quando eu assumi a nossa igreja, eu pensei, como que a igreja aluga um espaço? Não pode, né? Tem que ter oração lá, tem que ter louvor lá, tem que ter Jesus lá, tem que ter salvação lá naquele lugar. Vamos abrir uma igreja. E muitos aqui conhecem o Rúbio, que está sempre nos retiros com a gente, que é pastor lá na Vila São Pedro. Começamos a igreja lá na Vila São Pedro. Comemoramos quantos anos agora? 11 anos. 11 anos. Eu assumi a igreja, 12 anos. Eu assumi a igreja, no outro ano nós abrimos, e a Vila São Pedro está lá. Depois disso, alguns aqui tiveram lá conosco, no Exit. Deus falou para a gente assim, faça um lugar onde os jovens que não entram nas igrejas, nesse padrão, eles se sintam atraídos. E a palavra de Deus para nós foi a seguinte, quem tem a mensagem é responsável por levá-la. Porque nós montamos uma igreja com o nosso jeito, do nosso estilo, e nós queremos que as pessoas venham nos ouvir. Então, é o caminho meio inverso. Mas nós também fazemos isso, fique tranquilo, todos fazemos. Mas o êxito foi diferente.
O Este é uma igreja de jovem, contextualizada. No começo, nós levávamos banda do mundo tocar lá. Pastor, isso é do diabo. Pois é, mas o Este é uma igreja que nós comemoramos 10 anos, agora mês passado, e que toca lá uns 150, 200 jovens. Pessoas que não entrariam na igreja. Deixa eu contar para você. Depois do Êxito, nós reabrimos a igreja na cidade vizinha. Nós tínhamos começado lá, né? E não, é lá o lugar. Vamos voltar lá para Itaperuçu, e agora com uma equipe, porque agora nós temos recursos, e agora nós temos as pessoas, e nós destacamos um grupo familiar, um pastor, um ministério de louvor inteiro. Montamos a igreja, cadeiras, som, tudo novo. Não foi para frente. Quanto tempo a gente ficou lá? Uns 2, 3 anos? Não foi para frente, parou o negócio. O que nós fizemos? Juntamos as cadeiras, levamos lá para a igreja. No ano do Michel Temer, da Dilma, pela primeira vez, nós estávamos nessa época pagando aluguel, que quem paga aluguel sabe o quanto é difícil, e nós tínhamos um espaço onde o Êxito estava ocupando, mas era pequeno. Deus me levou lá uma tarde e me fez enxergar aquele lugar. Eu enxerguei o lugar. E Deus me disse o que eu tinha que fazer para construir naquele lugar. Ele me falou: se você levanta essa parede, derrube todo o resto e levante essa parede. A hora que você levantar essa parede, as pessoas vão entender o que você está falando. Mas deixa eu contar para você o pano de fundo. Nós estávamos devendo 27 mil reais de aluguel. Nunca devemos tanto assim. Meses foram atrasando, o aluguel era alto. E eu sempre fui uma pessoa firme nos meus compromissos. Eu disse para Deus: Deus, como que eu vou começar um projeto se eu não consigo pagar nem o aluguel? Deus falou comigo que nem falou com Abraão: carregue a mudança e vá para onde eu vou te mandar. Carregamos a mudança, fechamos a igreja. Não tinha lugar para ir ali. Só carregamos a mudança e fomos lá na restauração Vila São Pedro, desse tamaninho assim, ó. A gente tinha que pedir, porque lá o culto deles é no sábado, a gente tinha que pedir: irmãos, por favor, não vá na igreja domingo, deixe outros ir. Porque só cabia umas 150 cadeiras, a gente colocou, né? E não dava para a igreja inteira ir. Então a gente pedia: não vá, por favor, não vá, fique em casa. E naqueles 3 meses que nós levamos para começar a obra, eu orando com Deus e conversando com Ele, não brigando com Ele, porque eu não sou louco da minha cabeça. Eu conversando com Ele, eu dizia: Deus, meu paizinho, para eu começar, para eu colocar um tijolo no chão, tem que pagar o aluguel. E aí nós marcamos com o pedreiro. O pedreiro chegou no dia 3 de março para começar a obra. Dia 2 de março tinha 27 mil reais na conta da igreja. Não faço ideia como. Eu disse: bom, agora eu começo a obra. Fui lá no dono do imóvel, paguei o aluguel, derrubamos a igreja inteira, na maior crise que nós passamos. E em 5 meses, a igreja estava inteira pronta. E nós não ficamos devendo um centavo. Tudo. Eu pensei no começo, quando Deus falou: levanta essa parede, né? Eu, na minha incredulidade, eu disse: eu vou levantar essa parede e nem eu cubro, não tem problema, com lona. E a gente faz culto embaixo, do jeito que der. Não, meu irmão, não é assim que funciona. A obra é cheia de propósito, e Ele acredita em nós, confiou nas nossas mãos a solução, a resposta. Tudo. Sabe o que é mudar sem faltar nada? Nós faz quantos anos que a gente está lá? 4 anos, Michel Temer? 5 anos. Esse já tem eleição presidencial de novo? 4. Foi em 2018. Não precisamos colocar nada mais. Nada mais. E depois disso, um ano antes da pandemia, nós resolvemos abrir outra igreja, Avenida Brasil. E daí veio a pandemia,
E nós estávamos lá com a equipe, com o pessoal, com o trabalho, com o louvor, não avançou. Não avançou. Então hoje a gente tem 3 igrejas lá em Rio Branco, poderia ser umas 5, 6. A metade deu certo, a outra metade não deu certo. Pastor, por que você está contando isso? Eu estou dizendo para você que não importa o resultado. Não importa se deu certo ou deu errado. Deus, Ele espera poder contar conosco. E tem uma palavra no português, o português tem umas palavras que elas são lindas, que elas são extraordinárias. E essa palavra é estar suscetível. Sabe o que é isso? Significa que em qualquer momento, se Deus mandar nós lá em Rio Branco fazer qualquer coisa, nós vamos fazer. Vai dar certo? Não sei, não importa. Nós temos uma parceria. Nunca antes a palavra conexão fez tanto sentido para a humanidade quanto faz hoje. Você chega num lugar e a primeira coisa que você pergunta, não, a segunda, né? A primeira você diz, bom dia. A segunda pergunta, qual é a senha do Wi-Fi? Conexão é o assunto do momento. Você consegue ver? Para você que acha que esse negócio de Wi-Fi é do diabo, não é. É de Deus. Deus quer entregar para mim e para você a senha do Wi-Fi dele. Ele quer se comunicar conosco, Ele quer falar conosco, mas existem circunstâncias, e no meio das circunstâncias ainda existem pedras de tropeço. As circunstâncias difíceis, elas podem nos parar, depende de você, depende do quanto você conhece Deus, depende do quanto você crê em Deus. Imagine se nós tivéssemos aquele lugar lá no bairro Vila São Pedro, até hoje alugado. Imagine se no momento onde eu assumi a igreja, eu sei que isso também já aconteceu aqui, imagine se por uma loucura, eu tivesse tido medo, receio. Se nós tivéssemos porventura fechado as portas, percebe que vocês quase fecharam as portas. E aqui mais uma vez eu dou parabéns para vocês. Essa é a prova que Deus está nesse lugar. Essa é a prova que Ele confia em vocês. E não somente isso, é a prova que vocês estão respondendo. Mas outros desafios virão. Eu estou louquinho para começar outro trabalho em outro lugar lá na nossa cidade. Eu sei que já vai acontecer. Eu já sei que recurso eu não preciso ter. Porque a obra não é minha. Não. Deus ele está financiando, Deus está providenciando, Deus está capacitando, Deus está nos enchendo, meu irmão. Por que nós fazemos aniversário de 19, de 20, de 30, de 50? Porque são os momentos que nós temos que olhar para os lugares onde nós passamos e escolher avançar. Virão desafios e pedras de tropeço, com a melhor das aparências. Não havia uma pedra de tropeço com melhor aparência para Jesus do que Pedro, seu melhor amigo, seu segundo melhor amigo, né? Porque o primeiro era João, que João golpista. Nós estamos lá na restauração, nós estamos suscetíveis. Nós estamos dizendo para Deus, Senhor, para onde o Senhor quiser nos levar, aponta aí, aponta o dedo, nós vamos. Coisas dão certo, outras não dão certo, não tem problema, juntamos uma mudança, voltamos, começamos de novo. Daqui uns dias eu sei que vou voltar lá para Itaperuçu. Não importa, meu irmão, não importa. O que eu aprendi? Posso contar para você? Eu aprendi que quem não constrói no reino, constrói no mundo. É bem esse o sentimento que eu tenho. Ou você constrói reino, ou você constrói mundo. E aí a cruz deixa de ter significado.
ela deixa de valer a pena. Lembra que apareceu aqui em Santa Catarina, lá no Paraná, uns cliques, não sei o que, do inferno, que pegou um monte de gente, umas pirâmides do diabo, e que você entrava naquele negócio e já ganhava dinheiro mesmo. Tá certo que alguém pagava a conta, mas alguém ficava com o dinheiro de alguém que pagava a conta. E naquela época era muito comum, estava conversando com as pessoas e eles diziam: eu preciso juntar o meu primeiro milhão, porque depois do primeiro milhão tudo fica fácil. E chegaram para mim, para a Nani, com essa história: pastor, puxa, estou aqui, trabalho bastante lá na minha empresa, mas ela está pequenininha, e se eu for para lá, esse é o momento, eu preciso, os dois conversando, sabe, você vai entender, eles eram do ministério de casais da nossa igreja, com um trabalho relevante, líder de grupo, então eram de ponta, foram atrás do primeiro milhão. O primeiro milhão chegou o segundo milhão, e a hora que eles estavam lá pelo terceiro milhão e a empresa bombando, precisava de uma secretária para cuidar dos milhões, e chegou a secretária, e ela era bonita, mais nova, e ela ficou com e saiu dos milhões. E eles saíram da igreja, e eles não têm mais os milhões, e eles estão estourados agora. Eu aprendi isso. Eu aprendi que se você não constrói no reino de Deus, você constrói no outro reino. Porque nós fomos feitos para produzir. O homem nasceu para produzir. Nós fazemos as coisas chegam nas nossas mãos e nós transformamos. E vocês aqui nesse lugar onde facção é uma coisa boa, lá no Rio de Janeiro facção é só droga. Aqui facção é para cortar lingerie, cortar tecido e costurar e fazer roupa. Vocês têm a manha da produção. O Vale Europeu isso daqui, meu irmão. O Brasil inteiro tem inveja de vocês. Que lugar é aquele? Nem que chova às vezes, não tem problema. Tem um povo extraordinário lá. Mas esse povo vai produzir no reino ou no mundo. Não tem outros lugares. E aí eu vejo que essa é uma balança muito difícil de dosar. Porque crescimento, avanço, conquistas são bons. E eles são importantes. Eu não estou dizendo para você que você tem que deixar o teu crescimento, que você tem que deixar o avanço dos teus sonhos, do teu trabalho, das tuas empresas. Eu estou dizendo para você que existe um propósito maior e que inclusive ele engloba as coisas que Deus já colocou nas tuas mãos. Eu tenho uma pequena empresa, pode colocar aí, pequena empresa de móveis rústicos. Eu comecei a trabalhar, o Mário contou que a carteira dele registrou com 14, a minha também. Em 87 registrou a minha carteira com 14 anos, uma madeireira lá em Rio Branco. Você falou que eu mexia com madeira ainda, que coisa, que Deus, né? E aquela experiência para mim foi maravilhosa. 14 anos, eu me lembro do meu primeiro salário. 22.500 cruzados novos. Eu peguei aquele monte de dinheiro e disse: eu estou rico. O que eu vou fazer com... Era um salário mínimo, mas era muito dinheiro para 14 anos. E eu cheguei lá da madeireira, que atravessava a cidade inteira, de uma ponta a outra da cidade. Eu cheguei em casa com uma saca de doce. Esse dinheiro era meu. E aquela experiência, ela ficou comigo, sabe? O cheiro da madeira. Eu me apaixonei pelo cheiro da madeira. E daí eu fui cuidar da minha vida com meu pai, mexer com caminhão, fui trabalhar com caminhão com o pai, larguei do pai, fui fazer outras coisas, até que Deus me tirou de tudo para a obra. E há uns anos atrás, a minha garota, essa linda, maravilhosa, ela queria comprar uma mesa de móvel rústico. Eu disse: vamos lá. Eu não tenho dinheiro, mas o meu pai é rico.
Chegamos lá na loja de móveis rústicos. Não tinha nada de menos de 5.000. Lindo, tudo lindo. Um mais bonito que o outro. Eu disse, amor do céu. E o cara que atendeu a gente, ele nem abria a boca para falar o 5. Quanto essa mesa aqui? 5. Quanto? 100. Mineiro. 5.000. Saímos da loja, eu disse, amor, você confia em mim? Eu disse, entreguei a minha vida. Eu disse, então vamos sair daqui, vamos lá onde vende ferramentas para trabalhar com móveis rústicos, eu vou fazer a tua mesa. E a primeira que eu fiz, faz quantos anos já? 5, 6? A primeira que eu fiz, ela ficou linda, deu trabalho. Comprei uma serra circular, uma plana, uma lixadeirinha, gastei uns 700, peguei 3 palanques, eu moro numa chácara, lá em Rio Branco do Sul. A chácara que eu moro, até eu sofro, quero pedir oração para os irmãos. Porque bem no meio da chácara tem um riozinho que corta a chácara. E bem na janela do meu quarto tem uma cachoeirinha. E toda noite ela faz chuá, chuá. E eu sofro na janela do meu quarto toda noite. Eu fui lá na cerca dos meus cavalos, os mesmos que me derrubaram ontem. Tirei 3 palanques de cerca, 5 faixas e peguei 2 pallets que estavam do lado assim, ó. E fiz a minha primeira mesa. E de lá para cá, eu não sabia que aquele negócio, eu só sentia o cheiro da madeira. Mas eu não sabia que tinha uma riqueza dentro de mim. Sabe que as riquezas que Deus tem para você, elas não estão longe, né? Elas já estão guardadas em você. Sabe que se procura riquezas fora de você, está procurando no lugar errado. Aquele cheiro da madeira eu não sabia, era uma riqueza. E hoje eu tenho uma empresa de móveis rústicos. Uma empresa de móveis rústicos. Eu sei, eu sou o melhor no meu ramo? Não, eu sei o que fazer. É assim, ó, eu vejo qualquer pedaço de madeira, na hora vem o Espírito, sabe? Aquele negócio dentro de mim diz, dá tal coisa. E dá e fica bonito. A minha empresa, ela está num momento onde móveis rústicos está muito em alta. Todo mundo quer e pago mesmo. Porque a maior parte das empresas, elas são feitas para quem quer o mais barato. Mas móvel rústico não é. Sabe? É para quem quer caro mesmo e pagar caro. Então a minha empresa, ela está num momento assim, muito bom de mercado. E eu sei que se eu me dedicasse mais a ela, eu estava ganhando muito dinheiro. Mas a preço do quê? O que custaria de mim? Nunca fiz uma divulgação, eu nunca parei de trabalhar, desde que eu comecei, desde a primeira mesa, a primeira eu não vendi, já me fizeram, no momento eu queria vender a número 1, daí depois, agora o povo faz proposta, posso levar? Não, essa agora você não leva, quando era para estar na casa de alguém, e ainda eu digo o seguinte, você que tem imóvel rústico na tua casa, você acha que é caro, mas ele dura 30 anos, e você enjoa da mesa e dá para o teu cunhado. Pegue para você essa mesa aí. Muito barato o móvel rústico, não acaba. Eu nunca fiz uma propaganda e nunca parei de trabalhar. Quanto eu trabalho? Bem pouco. Porque qualquer coisa que possa me tirar daquilo que Deus me chamou para fazer, eu não quero. Eu não quero. Não vale a pena. Tudo tem um preço, meu irmão. Tudo tem um preço. E Deus nos chamou para estabelecer o reino dele sobre a terra. Está entendendo a conversa de Jesus com Pedro? Só isso aconteceu ali, naquele momento, entre Jesus e Pedro tentando tirar Jesus da cruz.
Deixe de ladinho um pouco esse negócio aí. Tá, mas quem é teu sócio? Eu me lembro de um momento que eu e a Nani estávamos chegando em Curitiba, já para mexer com uma outra empresa que não era essa, que está dentro de nós, construir, faz parte da nossa vida. E de repente eu lembro a rua, o lugar que eu estava e o momento que eu estava vivendo, chegando na Avenida Nossa Senhora da Luz, subindo aos Estados Unidos, a hora que eu virei para entrar na Avenida Nossa Senhora da Luz, no alto da 15 em Curitiba, sofrendo com gastura, atrás de fazer um investimento, a hora que eu olhei para frente de um condomínio da Casteval, que está lá até hoje, o Espírito Santo falou para mim assim: cuida dos meus negócios e eu cuido dos teus. Virei o carro e voltamos embora. Deus, você está dizendo que você é o meu sócio? É. Então esse 19 anos, meu irmão, esse 19 anos dessa igreja, sabe, ele precisa falar conosco, ele precisa nos colocar num lugar. Que lugar é esse? Qual o preço está sendo pago? Ou melhor, qual o preço você está disposto a pagar? Aonde você está investindo? Que investimento é esse? No verso 24, aí Jesus, de Mateus 16, Jesus deixa Pedro de lado e agora ele começa a falar com todos nós. Ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aí? Então é comigo o negócio. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E para nós que ouvimos o pastor Pio, já sabemos, é alma esse negócio. Parece que eu estou vendo o Pio dizer: é alma esse negócio. Você está vendo a alma ali? Se você não estiver vendo a alma ali, tomara que você não esteja vendo em você. Porque nós podemos ouvir o Espírito, ou ouvir a alma, ouvir os nossos interesses, os nossos sonhos, as nossas prioridades, e pagar qualquer preço. Negue-se a si mesmo, trata das inclinações da nossa alma, os lugares que eu quero ir sozinho, que eu quero provar a minha habilidade. Todos nós já tentamos. Eu quero provar a minha habilidade, eu quero ver se eu consigo, eu quero ver se eu sei. Meu irmão, você não tem que provar a tua habilidade, você tem unção, você tem poder, a glória de Deus está em você, ela se manifesta em você, através de você, ela se revela em você, e ainda a Bíblia diz que quando você é fraco, aí é que você é forte. Que habilidade você precisa? Não precisamos, precisamos de fé. Fé nele, confiança, depositar confiança. Quando ele depositou confiança em nós, ele estava colocando nós acima dele. Negue-se a si mesmo. Não é uma fala vazia de Jesus. Você já não falou um monte de coisa que você não fez? Ou só eu? Eu já falei um monte de coisa. Agora eu vou emagrecer. Mas tem um pneuzão aqui, ó, desgraçado. Agora eu vou não sei o que. Agora eu vou no médico. Agora eu vou me cuidar. Agora eu vou dizimar. Agora eu vou. Não era Jesus com uma frase para não cumprir. Jesus disse: negue-se a si mesmo. E 3 dias depois, ele negou-se. 3 dias depois, ele esvaziou-se, literalmente. Ele esvaziou-se dele mesmo. O amor, qual que é o tema do ano? Do aniversário? O amor se manifestou. É entrega. Então vamos lá, vamos escrever, vamos colocar uma escala de valores aqui.
Sabe? Vamos colocar 2, pelo menos. Posso ir embora e deixar 2 desafios para vocês? Ame a pessoa que está dentro da tua casa. Sem sentimento. Sentimento é conversa. A maior arma do diabo hoje, eu preciso ser feliz. E os casamentos estão destruindo, e as pessoas estão mudando de sexo, e os doentes estão estuprando mulheres grávidas. Eu preciso ser feliz. Que preço é esse? Imagine se depois dessa palavra você escolhesse entregar tudo o que você pode e tem para essa pessoa do teu lado. Ficou forte o desafio, né? Não fale agora. Mas, sabe? Escolha. Saia daqui hoje. Olhe para a pessoa que mais te ama, que está dentro da tua casa, que talvez não esteja recebendo o melhor de você. Mas os teus amigos, o futebol, o shopping, os sapatos. Quem está recebendo o melhor de você? Vamos estabelecer dois valores. Primeiro dentro da tua casa, e depois um irmão. Por que nós somos irmãos? Para dar algo a alguém. Vê só como a igreja mudou? Isso aí. Vê só como a igreja mudou? Parece que se distanciou de Jesus. Parece que a igreja não sai mais de casa para dar, e sim para receber. Eu vou lá na Resgate hoje receber a minha cura. Eu vou lá na Resgate hoje receber uma palavra, um mistério. Eu vou no culto hoje porque eu estou me sentindo não sei o que e mais não sei o que. Imagine se nós saíssemos de casa, primeiro por ter amado a pessoa que está dentro da nossa casa, primeiro valor, de 2, que eu quero desafiar você. E o segundo, eu quero abençoar alguém. Vou sair de casa hoje, eu vou ser um canal nas mãos do meu Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Se isso acontecer, haverão pedras de tropeço. Mas depois virá a glória de Deus. Foi o resultado da conversa. Então ontem, terminando aqui minha palavra, ontem eu falei sobre eu saber que eu sou o foco do amor de Deus. Olhar no espelho. Quem estava aqui ontem? Se você olhar no espelho e você ver Jesus, você deixar de ver você mesmo, você vai ouvir a voz do batismo: você é meu filho amado, em quem eu me alegro. Mas o segundo desafio é que depois de você olhar em você mesmo, está na hora de nós olharmos o próximo. Olharmos o próximo. Pessoas como eu e você, meu irmão. Essas pessoas, provavelmente elas precisam daquilo que já está em você. Provavelmente elas precisam de habilidades, de unção, de capacidade que Deus já colocou em você e que Ele sabe que Ele pode ir lá e tirar. Que Ele pode ir lá e multiplicar, que Ele pode ir lá e transbordar. Transbordar é ter para derramar, e aquilo que está transbordando em você vaza das tuas mãos, e por vazar das tuas mãos, a tua esposa se beneficia, o teu marido se beneficia, os teus filhos se beneficiam, por conta daquilo que está transbordando em você.
Não há escassez em Deus, ainda que hajam desafios. O primeiro beneficiado somos nós. Lembra de João 10? De um ladrão que veio para roubar e matar e destruir. Por que nós lembramos desse desgraçado? Jesus termina a conversa, não para no ladrão. Ele diz: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Muita vida! Mas é um compromisso pessoal. Ninguém tem como colocar essa verdade no teu coração, enfiar em você. E ela continua sendo uma verdade. Eu escolho amar, porque Jesus escolheu. Ainda que tentassem levá-lo a não amar, com a melhor das motivações, Jesus escolheu. Eu escolho confiar em você. 19 anos, da confiança dele. Imagine você. Ele olhou para cá. Ele olhou para mim lá em Rio Branco. Vocês, como eu falei ontem, é uma cidadão aqui, linda. Rio Branco é um nadinho assim, ó. Mas ele olhou lá para nós em Rio Branco e ele disse: ah, o Elisandro está lá. E esse cara me ama. Ele olha para cá. Nesses 19 anos, ele já viu você. Não vai ver. Não é uma frase de efeito. A gente tem esse negócio de frase de efeito. Agora usa pouco, antes usava mais, né? Tua pregação tem que ter uma frase de efeito. Frase de efeito, meu Senhor, perdoe. Não, tem que ter verdade, meu irmão. Jesus olhou vocês, Jesus viu vocês. Há 19 anos, ele olhou um povo, e esse povo tinha uma marca. Esse povo estava suscetível. Olha que palavra linda. Suscetível. Ou seja, estava pronto para ser usado por Deus. Havia tanta coisa. Ou melhor, deixa eu consertar o tempo desse verbo. Existe tanta coisa nesse lugar que não parou e não vai parar. Existe tanto de Deus nesse lugar, não vai existir, meu irmão. Já existe. Existe tanto de Deus nesse lugar que chega a pandemia, investe 50 mil, que sai um pastor, que entra outro, e daqui a pouco entra outro, não importa. Existe nesse lugar a presença de Deus. Ela já está aqui. Mas amar é uma escolha pessoal. Ninguém vai amar por você. Talvez alguém do teu lado vá aproveitar hoje. Talvez, se você for aproveitar, faça isso com bastante jeito. Talvez alguém vai aproveitar hoje e vai dizer: puxa, você já me amou mais. Outras pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: eu me sinto tão amada ou amado por você. Eu me sinto muito amado por você, menino. Muito. E sentir amor nos dá vida. E transbordar amor enche as pessoas de vida. Só isso. Foi só isso que Deus viu aqui na Resgate. Só isso. Posso convidar você a se colocar em pé? Eu quero desafiar você. Quero desafiar você. Quero perguntar para você:
Se Deus quisesse dar uma chacoalhada aqui, se Ele quisesse mexer com algumas coisas, se Ele quisesse mexer com a tua vida e te levar para novos lugares, para sair desse lugar, a zona de conforto, que é tão bom de estar, afinal de contas você conquistou, e de repente você passar a ver pessoas entrando pelas portas. Olha lá, ó, são crianças, jovens, olha lá, ó. São jovens. São adultos. Eles estão entrando, vocês estão vendo? Você está vendo ou não? Amém. E eles estão procurando o que você tem em abundância. E eles estão passando por essas portas. E eles estão chegando aqui. E eles estão dizendo: aqui é o lugar. Aquilo que você tem eu quero. Como que é esse negócio? Vamos perguntar para você: como que você consegue viver tão bem assim com a tua esposa, teu marido? O que você aprendeu? Por favor, me ensine. Nós já somos a resposta. Percebe? Esse é um ano que a gente corre um risco de achar que a reeleição do Bolsonaro é a resposta. E olha que eu não sou do PT, não sou da esquerda, mas também não sou da direita, eu sou de Cristo. E a solução não é o Bolsonaro, meu irmão. A solução sou eu, igreja, eu detentor do coração do Pai. O coração do Pai está em você. Mas virão desafios, e não são poucos, e eles conhecem a nossa força, a nossa limitação, e eles vão se apresentar lá naquele lugar onde a tua chance não é de estar tão firme assim quanto você imagina. Para onde nós vamos? Vamos adorar o nosso Deus com hino. Coloque teu coração em Deus, meu irmão. O coração é um lugar que se apresenta. Diga para Deus se você está suscetível. Aquela hora que você levanta a mão e diz: eu estou aqui, Deus. Entendi. Mas não encheu-me. Canções tão vazias, tesouros de um dia se consumarão. Você veio e me trouxe pra perto.
Nada, nada melhor, não há nada. nada melhor, não há nada. Repita essa verdade. Nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, radiosos soldados, faz tomar o caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Sim, Jesus. Sim, Jesus. O Espírito me diz que existe aqui hoje uma autorização, uma liberação da parte dele para transbordar de Espírito. Ele fala, ele coloca no meu coração essa verdade. Existe uma autorização para transbordar de Espírito, para derramar de Espírito e para esvaziar-se de si mesmo. A mesma conversa de Jesus e Pedro. Se você deseja, está nas suas mãos. Você entendeu? Uma autorização dos céus para derramar Espírito. A chama que se acendeu, ela já se acendeu em você, meu irmão. Você é o lugar, você é o lugar dessa chama, você é o lugar. Eu declaro nesse momento, eu libero a palavra sobre a tua vida. Eu libero a palavra sobre a tua vida, o Espírito de Deus, que te conhece, que te chama pelo nome, que tem estado dentro da tua casa, que tem estado dentro dos teus sonhos. Eu declaro ele transbordando agora, em você. Você é o lugar, você é o lugar. Eu declaro o teu coração ardendo, o teu coração incendiado dele. Eu declaro os teus sonhos, os teus desejos pessoais em perspectiva agora. Eu declaro que existe nas tuas mãos a condição de escolha, sempre existiu, nunca foi tirada e nunca será tirada de você. Você escolhe. Eu declaro os céus se movendo sobre a tua vida. Eu declaro tempos mudando. Eu libero essa palavra. Eu libero a palavra aonde você consegue fazer as tuas escolhas, aonde as influências do mundo, as influências externas são menores do que a voz de Deus. Eu declaro que da mesma maneira como você ouve a minha voz, a mesma forma como a minha voz ela chega nos teus ouvidos, a voz de Deus ela chega nos teus ouvidos e no teu coração. Eu libero verdades, eu confirmo verdades chegando agora. Receba, meu irmão. Eu declaro sonhos sendo reativados, sonhos que nasceram no coração dele e que por um ou outro motivo eles ficaram de lado por um tempo. Eu libero sobre a tua vida o tempo de Deus. Eu declaro você vivendo o Kairos, o tempo de Deus.
Eu declaro você adentrando no coração do Pai, no lugar onde estão os mistérios. Eu declaro os mistérios sendo revelados ao teu coração. Eu declaro esses mistérios começando pelo lado de dentro da tua casa. Eu confirmo que chega um tempo novo no teu casamento, no teu relacionamento com a pessoa que mais te ama aqui na terra. Eu declaro esse amor sendo sentido, sendo experimentado, sendo vivido, sendo correspondido. A escolha sendo feita. E eu declaro aquilo que vai transbordar dentro da tua casa, tocando os teus vizinhos, tocando os teus filhos, os teus primos, os teus parentes, os parentes mais de longe. Eu declaro os céus abertos sobre a tua vida, meu irmão. Céus abertos sobre a tua vida, porque não há nada melhor que o nosso Deus. Faça dessa letra uma oração. Faça dessa letra uma confissão. Faça dessa letra uma verdade. Eu confirmo que esse é um tempo de um grande derramar. Esse derramar é diferente das enchentes desse rio Itajaí, porque nas enchentes existe a destruição, a morte, a desgraça. Eu declaro que derrama na tua vida um rio de favor, um rio de bênção, um rio de amor, um rio de unção. Esse é o tempo do derramar de Deus. Sobre a tua vida uma palavra de bênção. Eu declaro que havia um propósito no coração de Deus
em que você estivesse nesse lugar, nessa noite. E eu confirmo que o transbordar de Deus, ele parte de você. Eu declaro o amor que tem poder enchendo a tua vida, a tua casa. Eu confirmo que esses são dias extraordinários da presença de Deus nos lugares que só cabe você e Ele. Eu declaro, eu confirmo que a chama não se apagou e que a pessoa certa continua sendo você. Que Ele nunca se enganou quando Ele levantou o resgate nessa cidade, e que essa obra continua, que essa obra cresce, que essa obra avança. Não nesse barracão, porque é pequeno. Você consegue ver as pessoas chegando? Amém. Eu declaro que a obra avança dentro da tua casa, e esses são dias da tua casa ser o que há de mais extraordinário nessa cidade. Eu declaro pessoas, as pessoas mais importantes para você, elas sendo abençoadas pela tua vida, pelo que de Jesus transborda em você. Eu confirmo isso no nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir Ele mais uma vez. Se você está aplaudindo Jesus, faça melhor, vamos fazer melhor.